Então, agora que nós já abrimos a nossa conta e acessamos o chat GPT, vamos dar uma olhada geral na interface gráfica dele. Vamos lá. Então, estamos aqui com a interface gráfica do chat GPT aberto. Como eu falei na aula anterior, pode ser que para vocês seja um pouco diferente com relação ao tema, algumas coisas que estejam diferentes aqui, né? Mas, no geral, a interface gráfica ela segue essa estrutura. É bem simples, é intuitivo, é fácil de aprender, não tem muito mistério. Mas vamos explicar aqui. Nessa coluna da esquerda aqui, é, mais lá na frente, nós vamos explicar algumas coisas que vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos deixar isso daqui por enquanto. Quando a gente falar lá sobre os GPTs especializados, vai ficar melhor de compreender isso daqui. Aqui embaixo a gente tem um histórico das coisas que você pesquisou, o que foi falado hoje, nos últimos dias, na última semana, enfim. Então, temos aqui o botão exibir planos, né? O chat GPT ele tem a versão gratuita, ele tem essa versão Plus, que é para uso pessoal, que custa US$ 20 por mês, e a versão Pro, que é para empresas, que custa US$ 200 por mês. Dá para usar o chat GPT na prática médica com a versão gratuita? Dá, mas algumas funções você não vai ter, né? Então, por exemplo, a criação de GPTs especializados, né? Você poder criar um assistente médico GPT, você não vai poder, mas dá para utilizar com a versão gratuita sim, né? É, então aqui você decide qual plano que você vai aderir, né? Aqui nós temos a escolha do modelo do GPT. Então, tem vários tipos de modelos GPT. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa versão O3 Mini, assim, ele é mais utilizado para, ele é rápido em reflexão avançada. Ele é útil, por exemplo, para quem está fazendo pesquisa científica. Ele é melhor para trabalhar com esse tipo de dados, né? O3 Mini High é ótimo para lógica e programação. Então, se você vai trabalhar com programação, ele é melhor nisso daí. E o usuário médio do chat GPT, ele vai usar o chat GPT 4o. Esse O é de Omni, né? Chat GPT 4 Omni, né? Esse 4 homens, ele é uma evolução do chat GPT-4. Significa que ele pode lidar, além de texto, ele pode lidar com imagem, com áudio, tem algumas funções mais é, avançadas. Então, para a maioria das pessoas, vai usar o chat GPT-4 Omni, tá? Quem tem a versão gratuita, o chat GPT-4 Omni, ele tem um período de tempo que pode ser usado por dia. Quando você estoura aquele período, ele vai para uma versão inferior e você tem que esperar um período de tempo, às vezes é de um dia para o outro, para poder voltar a utilizar as funções eh, na sua totalidade aqui do chat GPT-4 Omni, tá? Lá na frente, quando a gente aprender sobre GPTs especializados, nós vamos mexer nessa parte aqui também, você vai entender melhor, tá? No lado de cá, a gente tem o menu, né? Essa parte aqui, tarefas, ela está na versão beta, eu não explorei isso daqui ainda, eu vou dar uma olhada. Se tiver coisas importantes para o uso, na prática médica, nós vamos fazer um vídeo extra falando sobre essa parte aqui de tarefas, tá? Meus GPTs só aparecem para quem tem a versão Plus, né? Nós vamos falar disso mais lá na frente. Personalizar o chat GPT, se você quiser colocar aqui o seu nome, dizer o que que você faz, né? No caso ali, ó, gastroenterologista, se é um estudante de engenharia, se é um músico, você coloca aqui, né? Você pode dizer quais as características que o chat deve ter. Então, por exemplo, se você quer que ele use o jeito de falar, de escrever, seja um tom formal, informal, mais profissional, enfim, conversador, faça piadinha, você coloca, você pode definir essas coisas aqui, deixá-lo mais do jeito que lhe agrade mais, certo? É, a parte aqui das configurações, que você pode fazer algumas modificações, por exemplo, como um tema, como a questão da fala, idiomas, as partes de notificações,
normalmente dá para deixar do jeito que está, mas se você quiser, você pode explorar aqui e deixar com algumas características que lhe agradem mais, certo? É, aqui baixar o aplicativo, no caso, meu sistema operacional é o Windows, né? Então, se você não quiser acessar pelo navegador, você pode baixar o aplicativo no Windows. Aqui é a questão da mudança de plano. Você pode obter uma extensão do chat GPT. Então, por exemplo, no Chrome, você pode baixar essa extensão, instalar no Chrome, e aí quando você fizer uma pesquisa lá no Chrome, ele vai responder, ele vai abrir o chat GPT e responder por ele, né? Inclusive, tem essa função aqui em buscar na web, a gente vai falar dela já já, tá? Aqui o botão de sair. Essa é a caixa de diálogo principal, é aqui que a gente interage de verdade com o chat GPT, fazendo, escrevendo as mensagens, né? A gente vê que tem aqui um botão de anexar arquivo. Então, se você quer, por exemplo, pedir para ele fazer um resumo de um artigo, e você está com o artigo em PDF, você anexa aqui, né? Você pode carregar do Google Drive, do seu computador, até de outros aplicativos aqui, né? Como o OneDrive da Microsoft, e aí você baixa você faz o upload do arquivo aqui para que ele possa fazer a análise. Aqui buscar, se você acionar esse botão aqui, tudo que você escrever aqui ele vai procurar na web, então vai na internet, né? Isso pedir artigos, né, informações, textos sobre inteligência artificial. Ele vai procurar em blog, vai procurar um vídeo no YouTube, se você quiser esse tipo de informação, tá? Outras ferramentas, esse ilustre aqui, o DALL-E, a ferramenta de geração de imagem, né? Então, você pode, se você acionar aqui, você pode escrever, pedir para ele criar um desenho, uma imagem. Então, ele também, para quem tem a versão Plus, pode utilizar para geração de imagens. Esse Lousa, ele traduziu como Lousa aqui, que é o Canva, é, ele ajuda quem vai fazer edição de textos grandes, né, ou quem vai mexer com código de programação. Ele abre umas caixas de diálogo que facilitam a edição dessas coisas. Bem interessante. Eu acho que a maioria dos colegas médicos não vai fazer uso desse tipo de função, certo? Aqui a gente tem algumas, como é que eu posso dizer? São funções pré-formatadas. Então, se você quer, por exemplo, eh, ajudar a escrever, né? Então, se você clicar aqui, ele vai te dar já algumas opções pré-formatadas. Então, por exemplo, ajudar a escrever uma carta de apresentação. Se você clicar aqui, ele vai te ajudar a fazer essa carta de apresentação. Então, ele vai começar escrevendo algumas coisas, vai te perguntar, por exemplo, sua formação acadêmica, sua experiência profissional, você vai passar essas informações e ele vai escrever essa carta para você, certo? Aqui a gente já tem alguns outros ícones aqui, né, que você pode copiar o texto que está aqui, você pode dizer se a resposta foi legal ou não, se não foi, você pode dar um feedback para eles dizendo o que não foi legal. Se clicar aqui, ele vai ler em voz alta tudo que está aqui, né? Não vou clicar aqui, mas você pode fazer essa experiência na sua casa, né? Porque ele vai ler esse texto todo aqui, vai demorar um pouco, né? É, aqui, se você clicar aqui, ele exibe o texto caso você queira fazer alguma edição antes de copiar, enfim, você pode fazer isso daqui. Aqui, se você quiser alterar o modelo, que é a mesma coisa que está aqui, né? Nesse botão aqui, a gente reseta, vamos dizer, a conversa, né? Se a gente quiser sair desse contexto para um outro contexto totalmente diferente, se a gente clicar aqui, ele volta para o início, né? Então, aqui essas funções, é, essas perguntas, essas formas de ajudar as pessoas a iniciarem o uso do chat GPT, né? Esse botão aqui é para interagir através de áudio. É melhor deixar para utilizar isso daqui depois que já tiver um domínio do uso do chat GPT através de mensagens, né? Pode ser que a pessoa acabe se atrapalhando um pouco,
né? Tem uma informação importante aqui, ó. O chat GPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. Inclusive, isso é informado lá no termos de uso, ou na política de privacidade, em termos de uso, ele fala sobre isso. E nós vamos utilizar técnicas importantes para poder minimizar ao máximo isso daqui, porque a gente precisa trabalhar com os dados de mais alta qualidade, certo? Então, essa é a apresentação inicial da interface gráfica do Chat GPT. A gente ainda vai trabalhar bastante com tudo isso daqui. Legal?